Oi, gente! Hoje eu quero falar sobre uma ideia que, de alguma forma, atravessa muitos ensinamentos espirituais, filosóficos e de desenvolvimento pessoal. Uma ideia simples, mas muito profunda. Como vocês sabem, essa frase, siga a sua alegria, me toca muito. Ela é uma daquelas frases que parecem simples quando a gente escuta pela primeira vez, mas que com o tempo vão ganhando camadas. E quando eu penso em alguns ensinamentos de Joseph Campbell, Abraham Hicks e Bashar, eu percebo que mesmo com linguagens diferentes, todos eles apontam para algo muito parecido. Eles falam, cada um do seu jeito, sobre seguir esse chamado interno. Porque seguir a sua alegria não é apenas fazer o que dá vontade em um momento qualquer. Não é viver sem responsabilidades, nem fugir da realidade ou ignorar compromissos. Seguir a sua alegria é algo muito mais profundo. É aprender a reconhecer aquilo que acende uma luz dentro de você. Joseph Campbell fala do conceito de que viver com propósito atrai as portas certas para a sua vida. Abraham Hicks fala muito sobre estar alinhado, sobre seguir o que faz você se sentir melhor, sobre buscar pensamentos que elevem a sua vibração. Bashar fala sobre seguir a sua empolgação, agir na direção daquilo que mais te entusiasma. E é muito bonito perceber como esses ensinamentos se encontram, porque todos parecem dizer a mesma coisa, mas de formas diferentes. Existe uma inteligência dentro de você, uma bússola interna, um caminho que não aparece primeiro no mapa, mas aparece como sensação. E essa sensação muitas vezes vem como alegria, entusiasmo, empolgação, curiosidade, leveza, como uma vontade que insiste em permanecer dentro de você. É sobre perceber quais caminhos você deve seguir, quais ideias trazem vida, quais escolhas fazem você sentir o coração pulsar e quais possibilidades despertam aquela sensação de tem algo aqui para mim. Às vezes a gente espera que a vida fale com a gente de forma muito clara, como se fosse aparecer uma placa enorme dizendo: vá por aqui, escolha isso, esse é o caminho certo. Mas muitas vezes a vida fala de forma mais sutil. Ela fala através de uma ideia que volta várias vezes, de um sonho antigo que nunca morreu, de uma vontade que parece pequena, mas que sempre retorna, de uma alegria que você sente quando fala sobre determinado assunto, de uma empolgação que aparece quando você imagina uma possibilidade. E muitas vezes a gente aprende a desconfiar dessa alegria, porque a nossa sociedade nos ensina a valorizar mais o esforço do que o fluxo, mais o medo do que a intuição, mais a opinião dos outros do que a nossa verdade interna. Às vezes a gente aprende que o caminho certo precisa ser pesado, que aquilo que é importante tem que ser difícil, que o que traz alegria talvez não seja sério o suficiente. E talvez por isso tanta gente se afaste de si mesma, porque em algum momento a pessoa deixa de escutar aquilo que empolga, deixa de seguir aquilo que faz sentido e de prestar atenção no próprio brilho, e começa a viver apenas tentando cumprir expectativas do que parece certo para os outros. Mas será que uma vida construída apenas para agradar o mundo consegue realmente trazer paz? Eu acredito que não. E é aqui que a frase siga a sua alegria começa a ficar mais profunda, porque seguir a sua alegria é uma forma de voltar para casa, voltar para aquilo que é verdadeiro em você. Joseph Campbell, quando falava sobre seguir a sua alegria, ele não estava dizendo que a vida seria sem desafios. Ele falava sobre seguir aquilo que tem alma para você, aquilo que te chama, aquilo que parece ter um sentido maior. E quando a gente segue esse chamado, muitas vezes as portas começam a abrir. Mas é interessante, porque essas portas
nem sempre aparecem antes. Às vezes, primeiro você precisa dar o passo, dizer sim para aquilo que te chama, se mover na direção da sua alegria. E só depois o caminho começa a aparecer. É como se a vida dissesse: "Ah, então você está pronta para esse caminho? Então eu vou te mostrar o próximo passo." E talvez seja por isso que ele fale sobre portas se abrindo onde antes só havia paredes. Porque quando a gente olha de fora, pode parecer impossível, pode parecer que não tem caminho, nem oportunidade, pode parecer que não tem como. Mas quando você começa a se alinhar com aquilo que é verdadeiro para você, algo muda. Às vezes muda dentro primeiro. Você começa a enxergar possibilidades que antes não via, começa a conhecer pessoas que antes não encontraria, a ter ideias que antes não vinham, aprende a perceber sinais, sincronicidades, caminhos. Isso conversa muito com Abraham Hicks. Quando eu descobri os ensinamentos do Abraham, foi como se eu estivesse relembrando coisas que eu já sabia, como se o que ele falava fosse tão natural. Eu me encantei muito. E o Abraham Hicks, ele fala bastante sobre alinhamento, sobre o fato de que a nossa emoção é um indicador, um sistema de orientação, uma espécie de bússola que mostra se estamos mais perto ou mais longe de quem realmente somos. E quando você sente alegria, entusiasmo, amor, gratidão, leveza, inspiração, você está mais alinhado. E quando sente medo, desânimo, comparação, falta, você provavelmente está se afastando desse alinhamento. É sobre perceber. Perceber como estou me sentindo. Esse pensamento me aproxima ou me afasta da minha alegria? Essa escolha expande ou contrai algo dentro de mim? Eu estou fazendo isso por amor ou por medo? Estou dizendo sim para mim ou apenas tentando agradar? Abraham Hicks ensina muito sobre buscar pensamentos que fazem a gente se sentir um pouco melhor. E eu gosto disso porque é muito humano. Não é sobre sair do desespero para a alegria absoluta em um segundo. Às vezes, seguir a sua alegria começa com um pensamento um pouco mais leve. Um pensamento como: talvez exista uma saída. Talvez eu não precise resolver tudo hoje. Eu posso dar um pequeno passo. A vida esteja me guiando. Eu posso confiar um pouco mais. E aos poucos você muda a energia. Sai da resistência, começa a se abrir. E quando se abre, a vida também parece se abrir. Agora, quando a gente estuda baixar, essa ideia aparece de uma forma ainda mais direta. Baixar fala muito sobre seguir a sua empolgação, seguir a sua maior empolgação com o máximo de ação possível, sem insistir em como o resultado precisa acontecer. E essa parte é muito importante, sem apego ao resultado, porque muitas vezes a gente até sente uma empolgação, mas logo quer controlar tudo. A gente pensa: se eu fizer isso, precisa dar certo desse jeito, precisa acontecer nessa data, vir por essa pessoa, ter este resultado, provar que valeu a pena. Mas talvez a empolgação não esteja ali para te entregar exatamente aquilo que você imaginou. Talvez ela esteja ali para te mover, para te tirar do lugar, te colocar em contato com novas pessoas, te abrir uma próxima porta, te levar a uma experiência que será importante, te preparar para algo maior. Às vezes, aquilo que te empolga hoje não é o destino final, é apenas o próximo passo. E isso muda tudo, porque quando a gente entende isso, para de exigir que cada passo carregue a resposta da vida inteira. Você não precisa saber todo o caminho, só precisa perceber qual é o próximo passo que tem mais vida para ti agora. Qual é a próxima pequena alegria, empolgação? Qual é a próxima escolha que te deixa um pouco mais alinhada? Pode ser começar um projeto, gravar um vídeo, escrever uma página, estudar algo novo, fazer uma caminhada, conversar com alguém, cuidar do seu corpo, reorganizar a sua casa. Pode ser voltar a sonhar.
Às vezes a empolgação não vem como uma grande missão espiritual, mas como uma coisa simples. Mas essa coisa simples pode movimentar toda a energia. E aqui eu acho que os 3 ensinamentos, tanto de Joseph Campbell, Abraham Hicks ou Bashar, se encontram muito bem. No fundo, todos eles estão dizendo: não ignore aquilo que te acende por dentro. Não despreze a sua alegria, nem trate a sua empolgação como algo pequeno. Não ache que a sua intuição é bobagem e não silencie aquilo que te chama. Talvez a sua alegria seja justamente a linguagem que a vida usa para conversar com você. E eu sei que isso pode parecer simples, mas não é fácil, porque muitas vezes seguir a sua alegria exige coragem. Coragem para escolher diferente, para não agradar todo mundo, para começar pequeno, para errar, para não ter garantias. Coragem para confiar antes de ver a porta aberta. E talvez seja por isso que tanta gente não segue, porque a parede parece muito real, a falta, o medo, a opinião dos outros parece muito real, as responsabilidades, as dúvidas, tudo isso parece muito concreto. E a alegria às vezes parece apenas uma sensação, mas talvez essa sensação seja mais poderosa do que parece. Talvez a alegria seja uma frequência, uma direção, um sinal. Quando você está em alegria verdadeira, você fica mais criativa, mais aberta, mais receptiva, mais presente, mais conectada. Você percebe oportunidades com mais clareza. Você toma decisões com menos peso, se aproxima de pessoas e situações que combinam mais com você. E isso não é mágica no sentido de não fazer nada. Pelo contrário, seguir a sua alegria pede ação. Mas uma ação diferente, não aquela ação desesperada, baseada na falta, no medo, na urgência, mas uma ação inspirada, uma ação que nasce de dentro. É quando você faz algo porque sente que aquilo te toca, porque sente vontade, entusiasmo, porque sente que é o próximo passo certo, mesmo sem saber o caminho inteiro. E quando você age assim, algo muda na sua energia. Você deixa de ser apenas alguém esperando a vida acontecer. Passa a participar da criação da sua própria realidade. E isso tem muito a ver com a lei da atração. Porque a lei da atração não é apenas ficar repetindo frases bonitas, não é apenas mentalizar, visualizar, não é apenas esperar. É também perceber quem você está sendo enquanto deseja. Você está desejando a partir da falta ou da confiança, do medo ou da alegria, da ansiedade ou da abertura, da comparação ou da conexão consigo mesma. A alegria ajuda a gente a sair da falta. Quando você segue aquilo que te empolga, você começa a habitar uma energia de possibilidade. Você começa a dizer para a vida: eu estou disponível, aberta, confio no próximo passo, aceito ser guiada. E talvez seja nesse estado que as portas começam a aparecer. Agora, eu acho importante dizer uma coisa. Seguir a sua alegria não significa que você vai sentir alegria o tempo todo. Somos humanos, tem dias difíceis, tem fases confusas, tem insegurança, cansaço e momentos em que a gente não consegue enxergar nada com clareza. E tudo bem. Não use esses ensinamentos para se cobrar mais. Não transforme a alegria em mais uma obrigação. A ideia não é eu preciso estar feliz o tempo todo para manifestar coisas boas. Não. A ideia é mais gentil do que isso. É perguntar: qual é o pensamento mais leve que eu consigo alcançar agora? Qual é o pequeno passo possível? O que me traria um pouco mais de paz hoje? O que me faria sentir um pouco mais eu mesma? O que dentro da minha realidade atual me aproxima da minha alegria? Às vezes, seguir a sua alegria é descansar. Às vezes é dizer não, é se afastar de algo que pesa, é retomar um sonho, é apenas respirar e se permitir recomeçar amanhã. A alegria não precisa ser barulhenta, ela pode ser calma, pode ser útil e silenciosa. Mas quando é verdadeira, você sente que ali existe algo.
E eu acredito que a gente deveria respeitar mais essa sensação, porque muitas vezes é a nossa alma que está falando baixinho, mas está falando. E se a gente vive no barulho do automático, talvez não escute. Por isso, seguir sua alegria também exige presença. Exige parar um pouco, observar, sentir. Um grande abraço. E se você sentir de deixar um comentário, eu vou ficar muito contente.